Olha, vamos falar hoje sobre um assunto que é, sem dúvida, muito delicado, mas que acontece bastante. A gente vai explorar uma perspectiva diferente, baseada no trabalho da terapeuta Mira Kirschenbaum, e a ideia central é a seguinte: e se, para muita gente boa, gente consciente, ter um caso extraconjugal não for um sinal de falha de caráter, mas sim o resultado de estar completamente preso numa situação que parece não ter saído? É porque são boas pessoas que ficam acordadas à noite sentindo-se culpadas e com medo. Essa frase, gente, é a chave de tudo. O objetivo aqui não é julgar, mas sim tentar entender essa angústia, essa paralisia de estar dividido entre duas vidas, o desespero para não magoar ninguém e, ao mesmo tempo, aquela busca pela própria felicidade. Essa complexidade toda que a gente vai tentar desembolar hoje. E antes da gente seguir, só uma pausa para dizer que esta análise é um oferecimento da New Dream Clinic, lá de São Lourenço, em Minas Gerais, com a coordenação do psicanalista Newton Guimarães. Então, vamos direto ao ponto. O que é, na prática, esse tal dilema da pessoa boa? Como é se sentir assim? A palavra que define bem essa sensação é paralisia. É exatamente isso. A pessoa se sente amarrada, sendo puxada para duas direções opostas. De um lado está a lealdade, a história com o cônjuge. Do outro, uma nova conexão, com o amante. Aí você soma isso à preocupação com os filhos, o medo do futuro, e o resultado é essa sensação esmagadora de que qualquer passo que se dê vai ser o passo errado. E que imagem forte, né? Sentados num barril de pólvora. Isso descreve perfeitamente a tensão. Cada dia vivido com aquela ansiedade de que qualquer coisinha, um e-mail, uma mensagem vista na hora errada, pode detonar uma explosão que leva tudo pelos ares. A família, a reputação, a vida como ela é. Viver assim é simplesmente exaustivo. Mas por que é tão difícil pensar com clareza numa situação dessas? Por que a decisão parece tão impossível? É exatamente isso que a gente vai ver agora, nessa parte da análise que a autora chama de a névoa da incerteza. A autora nos apresenta uma ferramenta de pensamento muito útil aqui, a ideia de um radar de relacionamento. Pensa nisso como uma espécie de bússola interna, que deveria ajudar a gente a enxergar as pessoas como elas de fato são. Qual é o problema? No meio da confusão de um caso, essa bússola fica completamente desregulada. A agulha fica girando, maluca. E o que quebra esse radar? Basicamente, uma fome emocional. Quando uma necessidade muito profunda de amor, de se sentir vivo, de conexão não é suprida, ela fica tão forte que distorce toda a nossa percepção. É como se a gente passasse a usar óculos que aumentam os defeitos do cônjuge e apagam completamente os do amante. Não se vê mais as pessoas, só se vê o alívio para a própria fome. Isso nos leva a uma distinção que é crucial: a diferença entre a química falsa e a química real. A falsa é aquela adrenalina do proibido, sabe, da fantasia. É o chamado efeito halo, em que a pessoa se apaixona por uma ideia e não pela pessoa de verdade. Já a química real, ela é mais sólida. É sobre conforto, sobre rir das mesmas coisas, sobre uma conexão genuína. O grande perigo de um radar quebrado é justamente confundir a intensidade da primeira com a verdade da segunda. Tem uma história no livro que é perfeita para ilustrar isso. A história do Sam. Ele estava convencido de que a amante era uma pessoa incrível, muito diferente e melhor que a esposa. Mas quando a terapeuta conheceu as duas, ela percebeu que, no fundo, elas eram muito parecidas. O Sam estava disposto a explodir a própria vida não para ter algo novo, mas para trocar um confeito de laranja por outro confeito de laranja. Isso é a definição de um radar quebrado funcionando. Certo. Então, se a bússola está quebrada, como se acha o caminho? Como sair dessa névoa? Bom, a autora propõe um método, uma forma bem estruturada para a gente acender a luz e finalmente conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Vamos conhecer as 4 dimensões. Primeiro, vamos falar do erro que a maioria das pessoas comete: colocar as duas pessoas inteiras numa balança para ver quem pesa mais. Ah, ele é um bom pai, mas o outro é mais romântico. Ela é confiável, mas a outra me faz sentir vivo. O problema é que isso nunca funciona. Como a autora diz, é como tentar comparar maçãs com laranjas. O resultado é sempre mais e mais confusão. A solução que ela propõe é, na verdade, muito inteligente e até simples. Em vez de comparar as pessoas inteiras, a ideia é quebrar essa análise em partes. A gente compara as duas pessoas em 4 áreas diferentes, uma de cada vez. É como arrumar um quarto bagunçado, sabe? Gaveta por gaveta. De repente, a comparação fica muito mais clara. Vamos ver quais são essas dimensões. A primeira dimensão é sobre o caráter da pessoa. E o livro oferece essa lista que é até engraçada, mas muito prática. Basicamente, a pessoa passa nesse teste mínimo
Pode parecer bobagem, mas o mais interessante é que muitas vezes aquela fome emocional faz a gente ignorar que alguém é fundamentalmente estúpido, louco ou simplesmente mau. É um primeiro filtro que é essencial. Ok, mas e se mesmo depois de analisar tudo isso, a balança ainda parecer equilibrada? Isso nos leva ao que talvez seja o passo mais profundo e decisivo de todo o processo: descobrir o que lá no fundo é a sua prioridade número 1. A autora argumenta que, no final das contas, a clareza não vem de uma planilha de prós e contras. A resposta verdadeira não está na cabeça, ela está no coração. E tudo se resume a esta pergunta, que é simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. O que está mais perto do seu coração? E o ponto fundamental aqui é que não existe resposta certa ou errada. Para uma pessoa, o bem-estar dos filhos é algo inegociável. Para outra, a busca pelo amor verdadeiro é o que move a alma dela. Para uma terceira, pode ser a lealdade a um voto religioso ou até mesmo aos cachorros. A clareza vem de identificar e principalmente honrar a sua verdade. Tá, mas vamos ser sinceros, a maioria de nós não sabe de cara qual é a nossa prioridade número 1. E é por isso que este exercício, o da eliminação forçada, é tão poderoso. Ele te força a fazer escolhas difíceis. Conforme você vai riscando o que é importante para descobrir o que é essencial, você vai, camada por camada, revelando o verdadeiro núcleo dos seus valores. E essa é a grande revelação. A tentativa de ter um pouquinho de tudo, segurança, paixão, estabilidade, aventura, geralmente leva a uma mistura que não satisfaz. A verdadeira direção e, por consequência, felicidade, vem de identificar qual é a sua estrela guia e seguir o rumo dela. E então a decisão é tomada, a névoa se dissipa. Mas esse não é o fim da história, né? É o começo de um novo capítulo. Então, na nossa última sessão, vamos ver o que acontece depois da decisão, na hora de construir o futuro. Tomar a decisão é como escolher o destino no mapa, mas a viagem de verdade ainda precisa ser feita. E essa jornada exige um trabalho ativo. Se a escolha é ficar, o trabalho é reconstruir a confiança e a conexão. Se a escolha é sair, o trabalho é administrar um divórcio da maneira mais construtiva possível. E este é um ponto final muito importante. Alcançar a clareza não significa que a pessoa vai ter um roteiro perfeito para o futuro. Ninguém tem isso. Ter clareza significa que, mesmo no meio das incertezas da vida, agora se tem uma bússola. A pessoa sabe qual é o seu norte, porque sabe o que está mais perto do seu coração. E assim a gente encerra. O que começou como uma análise sobre um dilema bem específico, na verdade se revela uma ferramenta para qualquer grande encruzilhada da vida. Porque no fim das contas, a chave para qualquer decisão importante é saber o que é mais fundamental. O que nos deixa com a pergunta final que serve para todos nós. Se a clareza depende de uma única prioridade, qual é a sua? Para quem quiser se aprofundar no trabalho da autora e encontrar mais ferramentas para ter clareza, o site dela é um recurso excelente. Muito obrigado pela companhia nesta análise.